Deixa eu chamar a Mila Burns aqui para a gente conversar com ela, porque um momento histórico acaba de acontecer nos Estados Unidos, né, Mila? O ex-presidente norte-americano se apresentou ontem à noite na penitenciária da Georgia e teve as digitais colhidas, tirou aquela foto padrão de criminoso nos Estados Unidos, né, o mugshot. Vamos mostrar, gente. Olha só a cara dele, gente, que ele fez para esse mugshot. Olha aí. Não deu sorrisinho. Se fosse o Bolsonaro, que colocou R$84 em dente, tinha dado sorrisinho, mas não colocou, então não tá sério assim. Essa é a foto mugshot dele, olha lá. Fez a cara dele, botou a panca. Olha só, o Trump ele é acusado de tentar fraudar o resultado das eleições de 2020, alvo de 91 acusações em 4 processos criminais, algumas até antes mesmo dele se candidatar. A Mila vai trazer os detalhes pra gente, Mila, mas eu preciso fazer um comentário à La ICL Fofoca. Ouvi dizer, porque assim, ele se pesar também, tem vários procedimentos quando tira ali a foto, né? E aí eu ouvi dizer que ele se pesou e que o peso dele deu em torno de 97 quilos. Mas o que dizem aí as fofocas é que quando ele deixou a presidência dos Estados Unidos, ele pesava 107. Aí o pessoal está dizendo que nesses 10 anos aí ele perdeu peso com o Ozempic. Você ouviu falar disso? Olha, Vivi, eu não ouvi falar disso, mas eu tô doida pra falar com ele para saber o que aconteceu, porque eu ganhei 10 quilos durante a pandemia, não consegui perder até agora, era exatamente o que eu precisava, então vamos esperar. Mas também tem um detalhe importante em relação a essa questão do peso, ele também pode ter inventado aí o peso, porque a gente ainda não sabe se ele foi de fato medido e pesado lá. O que a gente recebeu, as primeiras notícias, que ele teve apenas que falar o peso e a altura, então pode ser que ele tenha aí roubado na hora de declarar, falado que tem os 10 quilinhos a menos, ou enfim, né? A gente não sabe. Há controvérsias em relação à veracidade dessa informação, desses 97 quilos, Vivi. Não vou nem condenar, porque eu falei mesmo, eu queria contar meu peso. Vamos lá, Mila, mas conta pra gente então dessa decisão, que é uma decisão em um momento histórico, né? Pois é, Vivi, é diferente, né? Dessa vez ele já está respondendo criminalmente por outros 3 processos, como a gente lembra, além desse na Geórgia, mas ontem ele foi de fato fichado com esse famoso mugshot, registrou aí o peso e a altura, como a gente falou, foram 13 acusações, entre elas uma acusação muito grave, que é de fato de formar aí um conjunto para poder reverter o resultado das eleições, basicamente. Só que essa ida do Trump à cadeia foi, em alguns aspectos, parecida com a de um criminoso comum, já que ele teve que pagar uma fiança para responder em liberdade, em outros aspectos muito diferente, né? Então, ele pagou $200 milhões, $1 milhão mais ou menos, mas ficou só 20 minutinhos e, obviamente, quando saiu de lá, estava lá com a aeronave particular, o jatinho, para levá-lo de volta. Então, não é exatamente o que acontece necessariamente nas prisões americanas. Inclusive, há muitos casos aqui de pessoas que têm que o chamado bond, né, a fiança aí que você tem que pagar para ser liberado da cadeia, que às vezes tem uma fiança baixíssima, tipo, sei lá, $20, $100, e as pessoas não têm esse dinheiro para pagar. Isso é muito comum, tem que pedir emprestado ou ficar, responder preso mesmo, aguardar o julgamento preso, porque não tem esse dinheiro. Obviamente não foi o caso de Donald Trump. Segundo as informações que a gente tem também, além do peso e da altura, o Trump é listado como tendo olhos azuis e cabelos loiros, cor de morango, louro amorangado, strawberry blonde, que eles chamam aqui. Ele vai responder criminalmente nesses 4 casos, mas na saída continuou com aquele bravado todo, dizendo que não fez nada errado, que tem direito de questionar uma eleição que ele acha que foi justa. E o importante, Vivi, a gente está aqui rindo, eu falei, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou comentar memes, eu vou me divertir lá. Mas esses são memes que também têm um lado um pouco preocupante, porque uma hora depois, Trump saiu de lá, pegou esse mugshot, postou no site da campanha, postou na rede social dele, disse que foi detido sem ter feito nada, que isso é um abuso de justiça, e pediu para os apoiadores dele fazerem uma contribuição financeira nesse momento sinistro da história. Então, como de costume, o Trump está capitalizando aí esse mugshot para favorecer a campanha dele e as enormes dívidas com a justiça que vão se acumulando com esse montaréu aí de processos criminais aos quais ele está respondendo. Agora a gente tem uma campanha inteira pela frente, uma eleição chegando e um momento histórico como esse, né? A gente tem que acompanhar aí o que vai acontecer na estratégia da defesa do Trump, com muitas coisas para serem respondidas. O advogado dele, o Drew Findlay, foi substituído, Steven Seddon. Muita gente falou o que aconteceu, por que ele foi substituído. As informações que eu tenho são de que o Findlay vai servir de testemunha, então teria se afastado para poder testemunhar a favor do Trump. A gente não sabe se é exatamente isso que aconteceu, mas uma coisa curiosa também que eu acho que vale a gente falar
é que não foi só o Trump que fez esse mugshot, né, que tirou essa foto aí para a ficha suja dele lá na cadeia. Vários dos co-conspiradores deles tiraram essas fotos também, né, 18 outras pessoas. E muitos deles, o William estava falando, tá todo sisudo, bravo, com essa cara assim, mas alguns dos co-conspiradores sorriram para as fotos. E aí ficou todo mundo assim, que é isso? Por que essas pessoas estão rindo para o mugshot? Que é um momento de vergonha. Se você for na internet procurar aí mugshots de celebridade, você vai ver, estão todas assim com uma cara muito sisuda, suja, enfim, é um momento de vergonha extrema ou de muita seriedade, né? O Martin Luther King tem um mugshot clássico, ele sempre muito sério para mostrar a gravidade daquele momento, como fez o Donald Trump. Sem, pelo amor de Deus, comparar essas duas pessoas, né? Mas a advogada do Trump, a Jenna Ellis, o Scott Hall, vários deles sorriram na hora da foto, né? Indicando aí que não estão levando necessariamente muito a sério esse processo.